Na aula de hoje vamos falar sobre fonte simétrica. E a primeira pergunta é: o que é simetria? A simetria é uma relação que existe entre duas partes iguais que estão em lados opostos de uma figura ou de um objeto, de uma forma. Por exemplo, vejam esta borboleta. Se fizermos um corte imaginário no centro dela, veremos que o lado esquerdo e direito dela são iguais, são espelhados, são duas partes iguais. Então nós dizemos que o lado esquerdo e o lado direito da borboleta são simétricos. Outro exemplo, a folha de uma árvore. Também o nosso corte imaginário, veremos que são simétricos. Até mesmo uma gota é simétrica. Formas da geometria, até mesmo um coração, também se fizermos um corte no meio, vemos que o lado esquerdo e o lado direito é igual. Então, a simetria ela existe na natureza, ela existe nas formas geométricas, ela existe na matemática, até mesmo no nosso corpo. Se nós olharmos a nossa mão esquerda e direita, é como se uma espelhasse a outra, elas são simétricas. Então, simetria tem a ver com duas partes iguais que estão em lados opostos. E isso vai ajudar a gente um pouquinho a entender melhor o que é a fonte simétrica. Então, o que é a fonte simétrica? A fonte simétrica é uma fonte que possui duas saídas de tensão de mesmo valor, porém de polaridades opostas. Ou seja, eu tenho duas saídas de tensão de mesmo valor, mas de polaridades opostas. Mais 5 volts e menos 5 volts. Olha só, se eu tenho mais 5 volts e menos 5 volts, eu tenho duas saídas de mesmo valor, mas que estão com polaridades opostas. Uma é positiva, mais 5 volts, outra é negativa, menos 5 volts. Então aí as palavras-chave, mesmo valor, porém de polaridades opostas. Isso é uma fonte simétrica. E aí nós vamos entender melhor agora. Como assim? Imagine duas baterias, ou no caso aqui duas pilhas, ambas de 1,5 volt. Vamos ligá-las em série. Vamos associá-las em série, positivo de uma no negativo da outra. E com o auxílio de um multímetro, vamos interligar a ponta de prova positiva no positivo da pilha e a negativa lá no negativo da pilha. E aí nós vamos medir 3 volts. Obviamente que como as duas pilhas estão em série, as tensões serão somadas. Isso não é uma fonte simétrica. Eu estou usando duas baterias para somar a tensão delas. Agora, vejam o seguinte. A ponta de prova preta, que é a nossa ponta de prova de referência, ela está no negativo da última pilha. O que acontece se nós pegarmos esta ponta de prova de referência e colocarmos no meio? Vejam que agora eu estou medindo, nesse caso, a tensão apenas da bateria da direita. Então o meu multímetro está medindo uma tensão de mais 1,5 volt. Agora a gente vai pegar a nossa ponta de medição vermelha e ela está medindo 1,5 volt positivo, só que agora a gente vai colocar ela lá do outro lado, lá no negativo da outra bateria. E olha só, agora ela está medindo menos 1,5 volt. Então vejam vocês, mais 1,5 volt, menos 1,5 volt, mais 1,5 volt, menos 1,5 volt. Isso aqui, pessoal, é uma fonte simétrica. Vejam então que a minha referência está no meio, e do meio para a direita, o que eu tenho? Eu tenho o meio, para a direita eu tenho uma alta na tensão, eu tenho uma subida na tensão, já que aqui do meio eu estou conectado no negativo da bateria da direita e para lá está no positivo da bateria da direita. Então eu tenho um aumento do potencial, a tensão vai ser de mais 1,5 volt, porque é um potencial positivo. Porém, quando eu ligo a minha ponta de medição lá no negativo da bateria da esquerda, o meu multímetro mede menos 1,5 volt. Porque em relação ao meu referencial, que é aqui no meio, daqui do meio, que é o meu ponto de referência, até
até o lado esquerdo, eu tenho uma queda de potencial, uma vez que o meio está pegando o positivo da bateria da esquerda e para a esquerda eu tenho o negativo, ou seja, eu tenho uma diminuição, uma queda do potencial. Então, por isso, o meu multímetro está medindo uma tensão negativa de 1,5 volt. Então, vejam vocês que eu fixando o meu referencial no centro, eu tenho de um lado uma tensão positiva de 1,5 volt e do outro uma tensão negativa do mesmo valor, 1,5 volt. Então, portanto, eu tenho uma fonte simétrica. Dito de outra forma, então, o meio é o nosso referência, 0 volts. Do lado direito, então, temos uma tensão de mais 1,5 volt e do lado esquerdo uma tensão de menos 1,5 volt. Isso é uma fonte simétrica. A simetria acontece porque nós temos aí, dos dois lados, nós temos o mesmo valor do lado direito e do lado esquerdo, o mesmo valor 1,5 volt, só que de polaridades invertidas. Né? Lembra lá a figura da borboleta? Ela tem os dois lados iguais, um de um lado, outro do outro, lados opostos. Então, era simetria. Aqui também eu tenho duas tensões iguais, porém de polaridades opostas. Simetria também. Agora, muita atenção. Né? Não é só porque eu tenho duas pilhas ou duas baterias que eu tenho simetria. Por exemplo, se nós pegarmos a nossa ponta de prova de referência, que é o 0 volts, e colocarmos do lado esquerdo, no negativo da bateria da esquerda, o que nós vamos ter? Aí, como a minha referência mudou, minha referência agora o meu 0 volts, eu coloquei o meu 0 volts na esquerda, agora então, no meio eu vou ter mais 1,5 volt, uma vez que da esquerda para a direita eu estou indo do menos para o mais, então eu estou tendo um aumento do potencial, e na extremidade direita eu tenho mais 3 volts, ou seja, eu estou somando aí as tensões das baterias, não é mais uma fonte simétrica. A fonte simétrica, então, ela só vai acontecer quando a minha referência estiver no meio, quando a minha referência for o 0 volts e eu tiver uma tensão positiva de X e uma tensão negativa de menos X. Conclusão, portanto, a fonte simétrica terá sempre um valor positivo, um valor negativo, que é igual ao valor positivo, só muda a polaridade, muda o sinal, e um ponto de referência, 0 volts. Então, eu vou ter sempre 3 pontos em uma fonte simétrica. A minha referência aqui é 0. De um lado, eu tenho uma tensão positiva de valor X, e do outro lado, eu tenho uma tensão negativa de valor menos X. E aí vem a pergunta: para que serve uma fonte simétrica? Onde uma fonte simétrica pode ser utilizada? A fonte simétrica é utilizada em circuitos que precisam de uma alimentação simétrica, ou seja, uma alimentação positiva e outra negativa de mesmo valor. Mas que circuitos são esses? O maior exemplo são os circuitos amplificadores de sinal, seja um sinal de som, um sinal de TV, um sinal de rádio, de internet, etc. Nesses casos, amplificador de sinal, o sinal a ser amplificado é de corrente alternada, é AC. Por isso, é necessário uma alimentação positiva para amplificar a parte positiva do sinal e outra negativa para amplificar a parte negativa do sinal. Por isso que se usa uma fonte simétrica. Vamos entender melhor. Aqui nós temos um amplificador de sinais e aqui do lado esquerdo vai aparecer um sinal que eu quero amplificar. Pode ser um sinal de rádio, ou de internet, ou de televisão. E aí eu tenho aqui uma fonte simétrica feita com duas baterias. Eu coloquei a minha referência no centro para que ela possa ser uma fonte simétrica. E aí, portanto, em cima eu tenho a tensão positiva e embaixo a tensão negativa, simétrica. E aí vejam o seguinte, vai aparecer um sinal aqui alternado. Vejam agora o que vai acontecer. Quando o sinal é positivo, vejam que a bateria que está sendo usada é a bateria da tensão positiva. Agora, quando eu liberar o sinal negativo, olha só, a bateria que está sendo usada é a bateria da tensão negativa. E assim que o amplificador utiliza a fonte simétrica, ele utiliza a alimentação positiva que ele recebe
para amplificar a parte positiva do sinal e ele utiliza a alimentação negativa para amplificar a parte negativa do sinal. Vamos ver mais uma vez? Parte positiva está utilizando a fonte, a parte positiva da fonte. Quando o sinal está no semiciclo negativo, utiliza-se a alimentação negativa. Ele amplifica o sinal, a parte positiva do sinal, utilizando a alimentação positiva que ele recebe da fonte simétrica, e ele utiliza a alimentação negativa que ele recebe da fonte simétrica para amplificar a parte negativa do sinal que ele quer amplificar. Então, para trabalhar com amplificação de sinal que tem parte positiva e parte negativa, sinal de corrente alternada, eu preciso de uma fonte simétrica, ou seja, de uma fonte que tenha um sinal positivo e um sinal negativo, para que ela possa amplificar a parte positiva e também a parte negativa. Então é isso. Se você gostou, dê um joinha no YouTube e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau.